Alô, galera! Estamos aqui diretamente dos estúdios da Docton TV com o programa Tá Ligado? E hoje com uma galera muito bacana, gente. São artistas da nossa cidade, artistas do rock and roll, artistas da música. E aí, galera, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês no Tá Ligado. Nós estamos aqui com o Zenon, estamos aqui com o Ícaro, o João e o Luiz. Muito bem-vindos a todos e eu queria que vocês se apresentassem assim para o nosso telespectador. Pode começar, Zenon. Bom, meu nome é Zenon, sou vocalista do Fire Revolt. A gente toca metal. Tem influências assim, a gente procura ter influências do Pantera, Black Sabbath, Black Label Society. A gente toca nessa linha mais um pouco extrema. É mais ou menos por aí, assim. E o nome da banda é Fire Revolt? Fire Revolt. Bacana, bacana. Beleza? E você, Ícaro? Bem, meu nome é Ícaro, eu toco na banda Caos 3. A gente toca o som grunge, né? Alternativo, na verdade, que a gente tem influência de Nirvana, Alice in Chains. Também a gente tem uma influência de bandas antigas como The Doors, Pink Floyd. E o som da gente é bem simples, mas passa uma mensagem importante. E você também toca numa outra banda, junto com o João, não é, João? Qual é a banda que você toca? Passa ali para o João. Eu sou vocalista da banda Fantoche, faz mais ou menos uns 7 anos que eu já toco em Caratinga, mas não com a Fantoche, outras bandas, e há 1 ano atrás eu montei a banda com o Ícaro, e a gente tem mais ou menos a mesma influência que ele citou mesmo, as bandas dos anos 90, né? Grunge de Seattle. Ah, tá certo. E você, Luiz? Se apresenta aí pra gente. Meu nome é Luiz, eu toco numa banda que chama Jack Buffalo Head. Na verdade, então a gente estava mandando um cover aí de Matanza. Agora a gente está dissolvendo a banda para montar aí um projeto, né, de músicas próprias, que leva um som aí meio hardcore, meio country, né, é isso aí. Pô, bacana. Eu fiquei muito surpresa, assim. Está aqui com a galera de Fire Revolt, Caos 3, Fantoche e Jack Buffalo Head. Gente, são apenas 4 de mais de 23 bandas de rock and roll que tem aqui em Caratinga. Eu fiquei muito surpresa, porque eu não conhecia nenhuma delas. Então a gente tem que valorizar a música. E é por isso que hoje o Tá Ligado tá falando sobre rock and roll. Então, já que vocês estavam falando aí dos estilos, né, baseado nas bandas que a gente pode até conhecer, eu queria que a gente falasse, queria que cada um falasse do estilo do outro, porque eu sei que a banda de vocês, cada um toca um estilo diferente de rock and roll, não é isso? A sua banda toca qual estilo, Zenon? A Fire Revolt. A minha banda, como eu disse, toca trash. Trash. Né? Ela é um pouco mal vista, assim, dentro do cenário. Eu queria que o Ícaro falasse do trash, então. Ícaro, fala pra gente aí. O thrash metal, pô, é um som muito legal. Tem passa uma ideia bem forte de os problemas sociais da sociedade, os problemas até emocionais mesmo da pessoa. O thrash metal está tentando passar e com uma força muito grande, uma agressão muito forte, assim. Por isso que às vezes gera um pouco de preconceito. Vai pensar, não, tá falando coisa ali que não devia. Não, na verdade está falando coisa legal, porém de uma forma bem agressiva. Mas você gosta, eu então, gosto desse também. Não é o estilo que você toca. Qual é o estilo que você toca? Eu toco grunge. Eu gosto de tocar grunge, na verdade. Na verdade, o grunge é uma ideologia, mas o som mesmo é alternativo, é diferente, que une, por exemplo, une o punk junto com o heavy metal, vamos dizer assim. João, fala para mim do grunge. Você gosta do grunge? Gosto. O grunge é um movimento que surgiu em Seattle no começo dos anos 90. A cena rock and roll do mundo estava uma coisa muito decadente. Teve as bandas de hard rock conhecidas como metal farofa, e as bandas falavam muito sobre amor, sobre complicações que um roqueiro tinha durante o dia a dia. O grunge já veio com uma ideia mais de falar aquilo que todo mundo sente e nunca teve coragem. Então acho que isso é uma coisa que me fez gostar do grunge. Então você gosta de grunge e toca grunge? Gosto e toco de grunge. Gosto de thrash Zenon metal. se expressa. O Zenon se incomodou com alguma coisa ali. Se expresse, Zenon. A questão do movimento, cara, dos anos 90, é o seguinte, não tinha cara de farofa nenhum. Veio o Nirvana, veio as bandas de Seattle, que eram um bando de louco, mal resolvido, entendeu? Que tocava simples, tocava um rock and roll simples. Claro, salvou o rock and roll, sim, eu admito. O rock and roll estava caído na época. O Guns tinha acabado, o Metallica tinha parado com um álbum preto.
E tava aquele vácuo no rock. E aí veio o Nirvana e ajudou, assim. Mas nem isso tudo que você tá falando, não. Ô, Luiz, se expressa também. Você concorda aí com o Zenon ou você concorda com o João? Na verdade, eu concordo um pouquinho com cada um. Ah, é? Eu vou apaziguar os ânimos aqui. Mas eu também, né, creio eu que todo mundo, quando começa a fazer aula de violão, guitarra, começa gostando de grunge, que foi uma coisa que marcou mesmo, que dividiu águas no rock, né? E o grunge é interessante a parte que ele alterna, na mesma música, às vezes, entre a depressão e a raiva, né? Então, rápido, assim, que é uma coisa que o pessoal da idade, assim, né, dos 15, adolescência, até um pouquinho mais velho, vivencia, né? Então, acho que por isso que explodiu tanto. Mas qual que é o assim. estilo que você toca na sua Eu toco banda, na Jack Buffalo Head? Isso, a gente manda um hardcore. E por que você não toca o grunge, então? Porque o hardcore, no momento, né, quando eu comecei com a banda, era o que mais correspondia ao que eu estava sentindo na época. Era meio uma aversão à sociedade, às regras, né, que são impostas. E questão de política, né, sempre gostei, fui afim de história e de política, então me envolvi com esse lado do rock aí, justamente para né, dar de... Pode falar, Zé. O que o grunge fez, mais ou menos assim, eu não gosto muito, porque não se compara ao que o punk fez no progressivo, antigamente, que o punk fez a mesma coisa. O rock era só para cara virtuoso. Aí veio o movimento punk e falou assim, não, com 3 acordes você resolve o problema. E destruiu o cenário todo, resolveu o problema. Qualquer pessoa fazia música. Todo mundo Ramones. concorda com isso? Claro Não, você não concorda, Ícaro? Por quê? Poxa, foi uma revolução seguinte. Como o João Paulo já falou, na época estava da mesma forma que ele falou. Estava sendo para ser bom músico, você teria que ser muito técnico. E o grunge foi assim, uniu um pouco da técnica com a simplicidade. E isso fez um movimento muito forte que foi em Seattle, nos Estados Unidos. E eles conseguiram mostrar ainda a ideologia total da cidade, o clima da cidade, tudo isso foi expressado nas músicas dele, que a cidade era diferente de todos os Estados Unidos, vamos dizer assim, no caso. Isso que foi a coisa mais forte que o grunge representou na época. Além do que, isso espalhou pelo mundo na época também. Foi uma coisa sensacional, vamos dizer assim. E como o Luiz, eu vou concordar com o que o Luiz disse, as músicas expressam muito a aflição adolescente. Quando eu tinha 14 anos... Quando eu tinha 14 anos, eu conheci o Nirvana, eu pensei, então são as fases né, da sua vida que vai mudando o estilo do rock and roll. Vamos pegar o gancho, então, para a gente falar, que estava até conversando aqui em off, sobre essa coisa do estilo. O que vocês acham dessa coisa do nome, que é o grunge, hardcore, heavy metal, metal, o que mais, gente, que a gente pode falar aí que tem de estilo de rock? Punk, indie, tem todos esses... Death metal. E o que vocês acham dessa rotulação? Para mim, assim, o menos importante é o rótulo. O que importa para mim é a expressão. Para mim, eu não julgo que rótulo seja o mais importante nesse caso. Apesar de que o que eu vejo do rock and roll hoje em dia é decadente mesmo. O rótulo do rock and roll muito decadente. E você, João, o que você acha dessa questão da rotulação? Bem, eu acho que foi uma coisa que com o passar do tempo se tornou necessária, porque o rock and roll passou a ser uma coisa mais democrática. Todo mundo, no fundo, tinha um certo tipo de revolta, mas que às vezes não se encaixava naquela ideologia punk, naquela ideologia metal, então começaram a surgir as vertentes. Eu não gosto, porque eu acho que isso tirou a originalidade do rock and roll. O rock and roll hoje, para mim, não é original mais. O rock and roll se transformou numa indústria de dinheiro. Zenon quer se pronunciar, né, Zenon? Bom, eu concordo em partes, mas eu acho assim, é uma maneira de você de você falar. Como é que você vai falar? Sou o quê? Você tem que falar. Tem que dar um nome. Não tem jeito, não tem como fugir. Você falar assim, é o quê? Igual ele falou, é grunge.
Porque, querendo ou não, as coisas vão mudando de acordo. Por exemplo, o Titãs, tem muita gente que fala que não gosta, que o Titãs mudou muito. Mas as pessoas mudam. Elas eram adolescentes, viraram jovens, tiveram filhos, né? Vamos então encerrar o bloco, Luiz. Fala você o que você acha disso, dessa questão da rotulação, se isso ajuda, se atrapalha. Para ser bem simples, a questão do rótulo, eu já acho que complica um pouquinho, porque acaba tirando a liberdade do músico até. Porque é aquele negócio, o cara manda um som, até então ele acredita que é um determinado som. A partir do momento que ele aumenta um grave ali, aumenta um peso na guitarra, já virou outro. E isso é complicado porque mesmo ele conquista um determinado tipo de fã até um tempo da carreira, depois que ele muda um pouquinho o estilo de música, o pessoal já volta, o cara está vendendo... Está se vendendo. Música. Então, eu acho que rótulo foi um mal necessário, mas que eu acho que é muito exagerado hoje em dia. Gente, esse é um assunto que tem muito ainda o que falar, né? Vocês estão vendo aí, acho que a gente nem está começando. A gente tentou aqui, a gente fez uma lista de coisas para se falar, mas realmente ainda tem muita coisa para ser falada. Vamos fechar esse bloco, mas aguarde aí que no próximo bloco ainda tem muita coisa para a gente conversar sobre rock and roll.